Se você atrai homens que te tratam como segunda opção, é porque no fundo o seu cérebro foi programado para confundir amor com sofrimento. E hoje eu vou te mostrar exatamente como você desprograma isso para ser finalmente feliz no amor e encontrar um cara que te valorize. Olha só, primeiro a gente vai entender o que realmente acontece no seu cérebro quando você encontra um bad boy. Quando você conhece um homem que te trata mal às vezes e bem outras vezes, seu cérebro, ele muitas vezes libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do vício. É a mesma substância que vicia em jogos, drogas e redes sociais. Por um lado, ela é maravilhosa, mas por outro lado, ela destrói. A diferença entre você e alguém viciado em cassino é que às vezes o viciado sabe que ele está perdendo dinheiro. E você talvez esteja só achando que sabe como conquistar ele. Ao longo da minha carreira, nos últimos 15 anos, com mais de 20 mil atendimentos, eu descobri que a maior parte das mulheres atraem homens indisponíveis porque elas têm o mesmo padrão. Pai ausente ou inconsistente, primeira paixão por alguém que as rejeitou profundamente e o cérebro condicionado para confundir amor com luta, com sofrimento. Além de tédio, quando elas são tratadas bem. Talvez seja por isso que você se sente viva quando alguém te ignora e morta quando alguém te trata bem. Seu cérebro aprendeu que amor verdadeiro precisa doer. Logo, se amor é dor, como você vai se sentir bem dentro de um relacionamento bom, um relacionamento estável, um relacionamento onde tudo flui muito bem? Na verdade, é ao contrário, entende? O seu cérebro tem um padrão, um sistema de recompensa que foi feito para manter a gente vivo. E quando algo é escasso e valioso, ele libera dopamina para que você lute por aquilo. No teu caso, homens indisponíveis ativam esse sistema porque eles são imprevisíveis. Às vezes eles te dão atenção e você recebe uma recompensa, às vezes eles te ignoram e geram escassez. Seu cérebro interpreta isso como recurso valioso que eu preciso conquistar. Eu preciso dar muita atenção a isso, senão isso aqui vai embora. Mas tem uma camada muito mais profunda. Se você teve um pai ausente, inconsistente ou rejeitador, teu cérebro também desenvolveu um segundo padrão, que amor masculino é difícil de conseguir. É por isso que toda vez que um homem te trata bem desde o início, seu cérebro meio que pensa, isso não é amor de verdade, porque amor de verdade é difícil. E aí você perde o interesse. Não tem dopamina, não tem sofrimento. Logo, o que é bom acaba atrapalhando a forma como a sua cabeça funciona. Cada vez que você sofre por um homem e depois ele te dá atenção, seu cérebro libera uma explosão de dopamina e endorfina. É literalmente uma espécie de barato químico. Com o tempo, você vai precisando de doses cada vez maiores de drama e dor para sentir a mesma emoção. Por isso, os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais tóxicos. E por isso a mulher tem tanta dificuldade de sair de um relacionamento tóxico. Veja, ele nunca começa muito tóxico, mas ele vai ficando. Existe uma pesquisa de Stanford com 3.200 mulheres que mostrou o seguinte: 78% das mulheres que atraem homens indisponíveis tiveram traumas paternos. 84% confundem ansiedade com paixão. 91% têm níveis de estresse elevado. E 73% relataram tédios com relacionamentos bons. Isso me lembra um caso, o nome fica, tá? Carolina. Ela tinha mais ou menos 29 anos e era uma advogada muito bem sucedida, mas ela sempre se apaixonava por cara que era comprometido. Ou era casado, ou ele tinha um relacionamento, um namoro, um noivado. E sabe o que acontece? Na vida dela, ela repetia um padrão nos relacionamentos amorosos que veio da infância. O pai prometia um monte de visita para ela e nunca aparecia. A primeira paixão dela, mais ou menos aos 14, 15 anos, foi com um cara que rejeitou. E o padrão que ela desenvolveu na adolescência foi que quanto mais algo era difícil, mais ela queria. Porque no fundo, ela aprendeu desde pequena a sentir dor e confundir isso com amor. Olha que loucura, ela lidava com caras que eram compromissados. E isso nada mais era do que uma consequência do que ela aprendeu na adolescência. Sendo rejeitada pelo pai, sendo rejeitada pela primeira paixão que ela teve. Você entende? É a mesma coisa da Amanda. Eu tô usando um nome ficto, tá? De umas clientes aqui que eu tô lembrando. Ela vivia uma montanha-russa emocional. Quando o namorado dela era carinhoso, ela brigava. Quando ele se afastava, ela implorava por carinho. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci um par de gente. Na prática, a Amanda ela tinha um vício em adrenalina relacional. Ela tinha um medo gigante de ficar vulnerável, de construir intimidade. E ela tinha um padrão de sabotagem quando ela se sentia amada. E até a gente não entender que isso vinha lá da infância e da maneira como ela e o pai interagiam, porque o pai era muito ausente, muito... Ele era meio filha da mãe, sabe? Ela não conseguia viver bem. Porque, de novo, era confundido amor com dor. E se o negócio não dói, não é amor. No caso da Amanda, o que a gente precisou fazer? Um protocolo
de rompimento, principalmente com a dependência emocional. Então, independente do quão você esteja ferrado na sua vida amorosa, é muito importante você olhar para os padrões. E em todos os casos que eu atendi, eu identifiquei 4. Traumas paternos não resolvidos, uma confusão gigante na compreensão do que era o amor, um medo inconsciente de construir intimidade real, porque parece que no final a pessoa sempre ia ser abandonada, e um vício em buscar a validação masculina. Todos esses padrões vinham do quê? De uma infância disfuncional e de uma dificuldade imensa de lidar com a figura paterna e com referências masculinas. Se você se identifica com essa questão de nunca encontrar um bom relacionamento, eu vou pedir para você começar a mapear as coisas. Começando pelo seu pai. Como foi a sua relação com o seu pai? Era uma relação onde o amor era visto como algo bom? Ou uma relação onde você confundia amor com dor? Parece que, era uma relação tão confusa que eu implorava para ter um mísero de atenção e mesmo assim era difícil. Mas quando ele me dava, meu coração ficava leve. Assim, você sofreu tanto para amar que você aprendeu que amor é sofrimento. A partir do momento em que você identificar isso e conseguir mapear o seu vínculo com o seu pai, o segundo mapa que você vai construir é o mapa das suas primeiras relações. O que você sentiu as primeiras vezes que você ficou apaixonada? Como que foi esse relacionamento? Você realmente foi cortejada? Foi amada? Foi vista? Foi sentida? O homem, ele realmente estava disposto a oferecer o melhor para você? Ou você era o tipo de adolescente que, só se ferrava, que talvez tinha uma autoestima baixa, uma família totalmente disfuncional e que as pessoas zoavam você? Aquele tipo de moça que, os caras só pegavam mesmo pra falar pros amigos. Olha que merda. Então, no final, o senso de rejeição que você desenvolveu no momento em que você estava se desenvolvendo enquanto mulher, foi um senso de que você é uma coisa, de que você é usada, de que você é rejeitada. E imagina, rejeição paterna, primeiros vínculos traumáticos, é muito difícil você não construir uma mentalidade disfuncional e crenças erradas sobre o amor e relacionamento. Como que eu destruo isso? Primeira coisa, às vezes tudo que a gente precisa é de um plano sólido para o futuro. A gente só consegue se libertar do passado quando a gente enxerga como as coisas podem ser. O que você precisa fazer, antes de qualquer coisa, é escrever no papel como é o homem que você deseja ter. Quais são as características físicas que ele tem, quais são as características comportamentais que ele tem, quais são as maiores virtudes que ele possui. Quando você escreve isso no papel, você já vai informando o seu cérebro algo meio diferente. Que você consegue acreditar que as coisas podem ser diferentes de tudo aquilo que já te aconteceu. Porque veja, se você tem um homem dos sonhos, significa que você abriu mão de acreditar que os únicos homens que existem são aqueles tóxicos com que você se relacionou. Desenhando isso, a gente vai para a segunda fase. Às vezes cabe a nós internamente desenvolver um senso de permissão. E quando a gente pensa em permissão, em se permitir, isso significa, acima de tudo, você olhar para você mesmo e você concordar que você merece ser feliz, que você merece algo bom, que você é digna de uma boa vida. Então, se todos os dias você olhar para o espelho e falar assim, eu mereço uma boa vida, a estrutura de comunicação que você gera com você mesmo muda. E a primeira coisa que você para de aceitar são pessoas que te diferem demais. Só que a segunda coisa que começa a acontecer quando você se permite olhar para si mesma de um jeito benévolo e bonito é você mudar a forma como você interage com você. Se você se permite ser feliz, se você se permite ter um bom relacionamento, a pergunta interna sempre vai ser: como que eu me permito isso? E a conclusão que a gente vai chegando é que é impossível viver uma boa vida a dois se eu não vivo uma boa vida sem ninguém. Se eu não sei viver sem uma pessoa, como eu acredito que eu viveria bem com uma pessoa? Você entende? Então olha para isso e perceba que à medida que você vai se tornando merecedora, que você vai dizendo para você mesmo que você merece uma vida melhor, que você se permite viver uma vida melhor, o próximo passo é você começar a estruturar uma vida melhor antes de um relacionamento chegar. Como que você faz isso? Acorda cedo, minha filha. Vai treinar. Come certo. Toma água. Dorme direito. Constrói um bom hobby. Usa 1 hora do seu tempo para estudar. Preencha a sua vida com mais você do que os outros. Todo o senso de merecimento vai crescendo à medida em que você vai desenvolvendo novas capacidades. E vai aprendendo a viver de um jeito diferente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Cada vez que você quebra um determinado padrão emocional, você inspira uma porção de mulheres a fazer o mesmo. E é isso que muitas vezes permite que outras mulheres que viveram mal relacionamentos tomem a decisão
de sair de relacionamentos ruins e voltarem a acreditar que o futuro pode ser melhor, porque elas vão se inspirar em você, entende? E o último passo, conheça os seus princípios negociáveis. O que é negociável para você? É negociável para você transar no primeiro encontro? Então, se o cara já vem com um papo sexual no começo, você já corta, porque você já sabe que ele quer te comer. Pô, se o cara levantar o tom e te tratar mal, você realmente não vai tolerar? Então isso é negociável para você. Então por que você vai continuar saindo com um cara que levanta a voz contigo? O seu posicionamento é determinante nesses processos todos. E a partir do momento em que você vai se reconfigurando com a sua permissão, com os seus hobbies, com os seus novos hábitos, cuidando do seu corpo, cuidando do seu espírito, cuidando da sua alma, resta uma única coisa: terapia. Romper definitivamente padrões emocionais que vêm da sua infância, do seu pai, da sua adolescência, dos seus primeiros relacionamentos, exige que você esteja em um ambiente seguro e possa ressignificar as suas lembranças e as suas dificuldades. Essa ressignificação vem com terapia. A função do terapeuta é te entregar uma quantidade adequada de ferramentas para que você, dentro do consultório, reprograme a sua mente. Essa reprogramação faz com que aqueles padrões de vícios que você desenvolveu saiam de ti e você comece a olhar para a vida de uma forma diferente. É isso que mais importa. Se permite, constrói bons hábitos, estabelece limites e faz terapia. A partir disso, eu posso te garantir que o homem que você idealizou, ele vai chegar na tua vida. Porque homem bom consegue sentir o cheiro de longe de uma mulher madura e decidida a viver uma boa vida e construir uma boa família. Pode acreditar em mim, vai dar certo. Fica com Deus, te vejo na próxima.